Ok, vamos lá. Mais um momento aí da palavra de Deus para todos nós. Hoje nós vamos trazer uma palavra que ela é muito mal interpretada por muitos cristãos. Uma palavra que na realidade, uma grande massa de pessoas a interpretam errado. Mas costumamos dizer que toda má interpretação existe por trás dela uma intenção. Vamos ver o que diz o livro de João, capítulo 10, versos 10, e vamos estar explicando a você, à luz da Bíblia, a vontade de Deus e não a vontade do homem. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 10, título: Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo algum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que estava dizendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Versos 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia, aleluia. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para retornar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retorná-la.
Este mandamento eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve uma dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: tem demônio, e perdeu o juízo. Por que o escutais? Diziam outros: essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Ei, meu irmão, minha irmã, pode, porventura, algum demônio abrir os olhos aos cegos? Presta bem atenção. Você já ouviu muito falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e que isso está escrito no livro de João. Mas aonde está o diabo? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Aqui dentro da palavra de Deus vamos explicar a você, orientar a você, para que você veja quem realmente é o ladrão. A palavra de Deus, ela fala sobre o ladrão que não é o diabo. Nós vamos dar 4 tópicos e você vai entender quem realmente é o ladrão, que a palavra de Deus nos afirma que não é o diabo. Vamos lá. A explicação da palavra de João, capítulo 10, versos 10. Diz assim: muitas pessoas costumam citar este trecho de maneira equivocada, trocando a palavra ladrão por diabo. É verdade, isso é vero. Dizem que ladrão aqui é o diabo. Segundo o contexto do capítulo, Jesus não se referia ao diabo como ladrão, o ladrão que ele citava na parábola. Daí fica uma pergunta em nossa mente. Então, quem era o ladrão do trecho de João, capítulo 10, versos 10? Quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus abordou uma questão que já era um problema naquela época e que continua esse problema nos dias de hoje. Observe qual é o problema: a ganância dos líderes religiosos e o desempenho, o desamparo, o desempenho em ficar rico e o desamparo de suas ovelhas. É real. O homem é o ladrão. O homem é que Jesus estava se referindo. Aquele mesmo homem que a própria palavra fala que ele é ganancioso. Aquele que quer tirar a lã das ovelhas. A parábola se referia diretamente à condição em que se encontravam os judeus, os líderes religiosos daquela época. Alguns deles verdadeiramente saqueavam as ovelhas e deixavam elas vulneráveis a qualquer tipo de ataque. É vero, é real. Na parábola, Jesus colocou quatro tópicos. Vamos lá, vamos ver. Primeiro tópico: as ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas representam um povo de Deus. Naquele momento, Jesus falava diretamente para os judeus. Mas agora, olha que coisa maravilhosa, que nós vamos revelar também a você. Naquele momento, Jesus falava aos judeus, mas ele apontou que haveria outras ovelhas em outro aprisco, e que se reuniriam todas juntas. Quem seriam essas outras ovelhas de outro aprisco? Sim, Jesus fala dos gentios. Em um só rebanho, João capítulo 10, versos 6. Jesus promete recolher não só os judeus, mas como também os gentios, ovelhas de outro aprisco, e que ambas estarão todas reunidas num só rebanho. Aleluia!
Segundo tópico, o ladrão, o assaltante. No primeiro versículo, Jesus afirma que aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, sem ser pela porta, é ladrão e assaltante. Vejamos bem, quem é a porta? Quem é a porta? Então, quem é a porta? Mas sobe para o outro lado, sem ser a porta, é o ladrão e assaltante. Então, quem é o ladrão? Todo aquele que não entra pela porta e utiliza de todos os meios para entrar no aprisco. Eles utilizam de todos os meios para tentar enganar o povo de Deus, com promessas que não se pode cumprir, com palavras que não são as palavras do nosso Pai, com coisas que incrivelmente conseguem fazer mais muito efeito na vida do povo. E as ovelhas têm sido levadas por um falso pastor, por um pastor que não dá a vida por elas. Um pastor que não entra pela porta, que nem mesmo é a porta, mas ele pula. Quem pula a sua janela? Quem entra para outro lugar? A não ser o ladrão. Jesus disse que eu sou a porta que leva à salvação. João capítulo 10, do versos 6 ao 9. Desta forma entendemos que o objetivo central do ladrão é entrar no meio das ovelhas. Ele quer entrar de todas as formas, menos pela porta, que é Jesus. Ali ele não vai passar. Ali o homem mau, cruel, que quer tirar de você tudo que você tem, ele não passa. Ele se faz como se fosse a porta e você muitas das vezes tem adentrado numa porta errônea, através de doutrinas erradas, doutrinas colocadas por um homem para enganar a você, desviar você do caminho, da realidade, da porta real, da porta do nosso Senhor Jesus Cristo. 3. O assalariado ou mercenário. Jesus faz uso da figura de assalariado para ilustrar aquelas pessoas que exercitam suas funções por dinheiro, cada dia mais, por muito mais dinheiro. Observe, meu irmão, minha irmã, que hoje em dia você vê muitos pastores ricos demais, com muito dinheiro, uma vida que muitos gostariam de ter. Mas você pode observar que eles são ricos, mas uma boa parte do seu rebanho passa necessidade. Porque as ovelhas o têm como a verdadeira porta, e elas mesmas se doam para esses grandes lobos que se dizem o Deus poderoso, o Filho de Deus, o Bambambam, o tal. No terceiro tópico, dizemos que o assalariado ou mercenário, Jesus faz uso desta figuração, desse assalariado, a todos que querem ganhar muito dinheiro levando a palavra de Deus, falando sobre a vontade dele. O assalariado não é pastor, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Na verdade, ele não se importa com as ovelhas e teme pela sua própria vida. João capítulo 10, versos 13. Assim como contavam seus salários, contavam também seus esforços em uma situação de risco. Abandonariam as ovelhas, deixando-as à mercê do lobo. João capítulo 10, versos 12. Quarto e último tópico que separamos para mostrar a você o que é a vontade de Deus e o que é a vontade do ganancioso homem. Aquele que se diz ser aquilo que não é. 4. O bom pastor.
Jesus é o bom pastor. As ovelhas conhecem a sua voz e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versos 14 e 15. O assalariado não é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas. Mas o bom pastor, sim. Jesus entregou sua vida de maneira voluntária, por amor e não por obrigação. João capítulo 10, versos 17 e 18. Ao se identificar como a porta, Jesus apontava para o seu caráter. Ao se referir como o bom pastor, Jesus apontou para a eficácia dos seus atos. Jesus se colocou como o único caminho para a salvação, o único acesso. Se colocou como o único capaz de dar a vida pelas ovelhas. Se mostrou o único capaz de pastorear, conduzir e reunir todas as suas ovelhas em segurança. Tudo isso sob a permissão do Senhor nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mesmo falando por uso de parábolas, os judeus não compreenderam o que Jesus quis dizer. João capítulo 10, verso 6. Assim como a palavra de Deus é comparada a uma espada cortante, os judeus ficaram divididos e alguns até chamaram Jesus de louco. João capítulo 10, versos 19 e 20. Verdadeiramente, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18. João 10, 14. Mesmo depois do sacrifício de Jesus na cruz, muitos ainda procuram ter acesso ao aprisco por outros meios e continuam a pensar que o legado de Jesus era uma loucura. Como expôs o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 22, versos 24, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós, porém, procuramos pregar o verdadeiro Cristo, a verdadeira palavra. Por isso, muitos não dão ouvido, muitos até ignoram e muitos falam mal de nós. Mas a verdade é que o verdadeiro ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, não é o diabo, é o próprio homem. Ele mata a criação de Deus. Ele destrói a vida de todos nós. Ele é realmente. Ele rouba a tua salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado com o que você vê, com o que você lê, aonde você está. É um alerta às igrejas. Lembre, João 10, 10. Quando falarem para você, o diabo veio para matar, roubar e destruir, a palavra de Deus ela não tem duplo sentido. Ela só tem um sentido. Só tem uma direção. Não acredite quando digam a você, pode ser o diabo. Não, o ladrão é o homem que procura enganar você, tirando você da visão da vontade de Deus. Mas a palavra de Deus é como é dita, é como uma espada de dois gumes que adentra em nós e separa. E quando esta espada adentra em nossa vida, em nossa alma, sentimos vontade de chorar, sentimos tristeza, vimos que não somos merecedores e que alguém morreu na cruz por nós, sem ter pecado. E nós sim, pecamos e aprontamos, mas aquele, o que ele teve para morrer tão severamente, tão cruelmente,
por mim e por você que está nos ouvindo. Ele não mereceu, mas Ele deu a sua vida por todos nós e ainda continua dando a sua vida. E muitos ainda o continuam matando. Muitos ainda o continuam procurando uma porta mais larga, uma porta mais adequada, uma porta melhor. Deixa isso para lá. Eu não vou à igreja para isso, mas eu vou para buscar a Deus. Eu me sinto bem aqui. Sinta-se bem, mas fazendo o que é correto, o que é certo, diante do nosso Deus. Sinta-se bem, mas fazendo a vontade do Criador, fazendo a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, meu Pai, oh, meu Senhor, eu te agradeço pela palavra revelada. Eu sei, meu Pai, que dói muito mais em nós do que em qualquer pessoa. Revelar a Tua vontade, a Tua palavra para esta pessoa que nos ouve e que compartilha com outras pessoas. Salva-nos, Senhor. Salva o Teu povo que tem perecido por doutrinas imundas, doutrinas humanas. Têm sido guiadas por lobos e não pastores. O verdadeiro pastor, Ele se deu por mim, por essa pessoa que está nos ouvindo. E temos sofrido muito, Pai. Muito. Porque procuramos fazer a Tua vontade. E somos, Senhor, literalmente massacrados pelo sistema, esquecido pelo homem mau, jogado pelo escanteio e colocado como um fariseu, um hipócrita, um que cria uma nova doutrina. Vedam-lhes os olhos das ovelhas, ensurdecem os seus ouvidos, cortam-lhe as línguas para não falar, para não verem, não ouvirem, não falarem a verdade. Pai, Paizinho, ajuda-nos, Senhor. Ajuda o Teu rebanho, ajuda esta pessoa que nos ouve. Ensina-nos, Senhor, a cada dia caminhar na Tua presença, a cada dia estar junto de Ti. Uma coisa só te peço, que incline os Teus ouvidos e ouça a nossa oração. Incline os Teus ouvidos para ouvir o que aqui estamos falando, porque, meu Pai, não é nossa palavra, não é nossa vontade, mas é a Tua vontade. E eu te agradeço por nos deixar ser Tua boca do Senhor, para falar para este meu irmão e esta minha irmã que neste momento conosco acompanha. Pai, Paizinho, misericórdia te peço. Uma coisa eu te peço, nos deixa estar contigo, não queremos ficar para trás. Queremos um dia estar junto com o Senhor, louvando face a face. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada em nossas vidas. Paizinho, meu Senhor, hoje eu só quero te pedir uma coisa. Toca no coração de cada irmão, cada irmã, dessa pessoa que está nos ouvindo, que o Teu Espírito desça sobre este lugar e essa pessoa já seja impactada pela Tua presença.
e ela consiga sair desse aprisco, consiga sair desse curral que eles estão colocando, que elas tenham força. Sabe, meu Pai, sabe, meu Senhor, um dia eu encontrei um grande homem, eu posso pensar assim, e ele abriu o coração e revelou para mim e disse o seguinte dentro do nosso carro: eu preciso sair da situação que eu estou, porque Deus já me mostrou que eu estou fazendo tudo errado. Mas como eu posso fazer isso agora? Eu estou em cima de altar já há mais de 20 anos. Eu não sei fazer outra coisa a não ser falar do amor de Deus. A casa que eu moro, o carro que está na oficina, a babá dos meus filhos, a escola dos meus filhos, tudo é a congregação que paga. Se eu descer desse altar, como eu vou sustentar a minha família? Ah, Senhor, ah, meu Pai, eu creio que neste momento, pessoas que vivem o mesmo pesadelo que aquele homem que, ao adentrar no nosso carro, eu, como motorista de aplicativo, naquele dia, ele e a sua esposa indo para a igreja choraram quando ouviram o que nós estávamos falando e ele abriu a boca para falar. Tem misericórdia daquele homem. Ajuda-o, Senhor, porque ele está como uma ovelha oprimida, uma ovelha machucada, uma ovelha. Quantos milhares e milhares de pessoas hoje se encontram assim? Quantos pastores, quantas pessoas que estão em cima de altar se encontram assim dentro desse aprisco e olham para um lado, olham para o outro, querendo sair, mas não conseguem sair porque não tem um caminho, não tem a solução. Ah, Pai, ah, meu Senhor, eu um dia saí porque o Teu Espírito me resgatou. Eu não tive medo de perder tudo. E por isso, Senhor, eu te peço por esse meu irmão, e para essa minha irmã, para essa pessoa que nos ouve e que também tem a mesma vontade, o mesmo Espírito tocou nele, mostrando que eles estavam fazendo o que é errado e não o que é certo perante o Senhor. Ajuda, Senhor, fortaleça cada uma dessas pessoas que nos ouvem nesse momento. Nós entregamos nas tuas mãos a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Em nome do teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus, salva-nos, Senhor. Salva a tua igreja. Salva os teus filhos. Não deixa, Senhor. Não nos deixe só. Ajuda-nos, ó Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Deus é contigo. Acredite. Uma bênção está a caminho da sua vida, da sua casa. Deus é grande, é maravilhoso em nossas vidas. A única coisa que temos que fazer é deixar Ele cuidar de nós. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.